Olá, eu me chamo Lucas Alves de Brito e esse é meu trabalho intitulado Avaliação da Toxicidade de Contaminantes Emergentes sobre Microalgas Verdes empregando o ensaio do MTT, orientado pela professora doutora Silvia Pedroso Melegari. Os testes de toxicidade têm destaque pelo fato de avaliar as contaminações e quais são seus impactos nos ecossistemas aquáticos e definir os contaminantes e seus efeitos nesses ambientes. Além disso, aplicamos os testes de viabilidade celular, que são utilizados para compreender a influência dos contaminantes de referência no organismo escolhido, e temos microalgas como os nossos organismos dos testes. As microalgas são consideradas organismos ideais para estudos toxicológicos, sendo organismos para a base da cadeia trófica e sendo produtores primários, a partir da detecção de qualquer efeito adverso, podem causar influência nos mais altos níveis da cadeia alimentar. Para esse projeto, nós escolhemos a microalga verde marinha tetracelmes, que foi cultivada em meio com e confeccionado conforme norma da ABNT, e seu inóculo foi feito no dia 16 de junho. O meio de manutenção de cultivo é feito com silicato e meio para os nossos testes são feitos sem silicato. O objetivo geral desse projeto é padronizar o ensaio de viabilidade celular do MTT para avaliar a toxicidade de contaminantes de referência empregando microalgas verdes marinha e dulcícolas. Os objetivos específicos são de estabelecer o cultivo das microalgas verde marinha tetracelmes e dulcícola desmodesmos subsplicatus, assim como calibrar o método de quantificação de densidade celular das microalgas por técnicas de microscopia e espectrofotometria de UV visível. Realizar os testes de toxicidade crônica individuais empregando substâncias de referência com os organismos testes, fazendo comparações com os resultados de técnicas de densidade e viabilidade celular para assim padronizar a técnica. E, por último, aplicar o ensaio do MTT para avaliar a toxicidade de microalgas verdes de interesse expostas a contaminantes emergentes, padronizando os resultados em termos de viabilidade celular. A metodologia do teste é o cultivo da microalga verde marinha tetracelmes, a quantificação da densidade celular, a preparação dos ensaios com contaminante de referência, que é o sulfato de sódio, e o teste MTT para a viabilidade celular. O teste MTT é um teste colorimétrico a partir do reagente MTT, que é empregado para quantificar a viabilidade celular aplicada na proliferação de células, com o objetivo de medir a redução intracelular do reagente amarelo hidrossolúvel MTT agindo na mitocôndria das células. Usando como exemplo a placa de 96 poços, quanto maior o degradê, quanto maior o tom de roxo, maior o número de células viáveis. Partindo para os resultados, começamos pela quantificação de densidade celular da microalga verde marinha tetracelmes. O plano inicial de trabalhar com microalgas foi ajustado devido a problemas com a microalga Desmodesmus rusticatus e o foco partiu para tetracelmes. Foram usadas técnicas de microscopia e espectrofotometria para quantificação da densidade celular e a calibração foi feita a 680 nanômetros, com complementação do meio de cultivo com o E quando necessário. A contagem de células foi feita por microscopia, em câmera de Neubauer, mostrando alta correlação linear de 0,9814, e a equação obtida foi usada para calcular a densidade celular nas exposições com substância de referência. Aqui temos a correlação entre a absorbância a comprimento de onda 680 nanômetros e densidade celular da microalga exposta ao SDS, e mostrando que a densidade celular diminui com o aumento da concentração do SDS, seguindo o padrão de resposta. Efeitos tóxicos notáveis foram observados em altas concentrações de 100 mil mg por litro, e em exposições mais longas de 72 e 96 horas. As concentrações testadas inibiram a densidade celular inclusive após 24 horas e calculamos a EC50 para diferentes períodos. E os valores de EC50 para a toxicidade aguda do SDS na microalga tetracelmes foram de 160 mg por litro em 48 horas e 197,1 mg por litro em 72 horas. Houve uma recuperação da microalga com aumento da exposição, refletido pelo aumento da EC50 para 274,7 mg por litro. E na análise da toxicidade crônica, todos os tratamentos com SDS mostraram diferença significativa em relação ao controle, indicando uma alta sensibilidade da microalga ao SDS. O tempo de 96 horas definiu os valores de seno, 10 mg por litro, e cel, 100 mg por litro. E essas alíquotas de suspensão ao álcool também foram medidas para medir a viabilidade celular e realizar o ensaio do MTT, e os resultados mostram que a viabilidade celular diminui à medida que a concentração da SDS aumenta, sendo mais evidente após 24 horas. Ambos os ensaios concordam, mas o padrão de redução de viabilidade celular difere da densidade celular. Mesmo a concentração testada mais baixa, revela um efeito tóxico notável após 24 horas. E os valores do EC50 para a toxicidade aguda foram afetados por discrepâncias, mas se situaram em torno de 23,7 a 27,3 mg por litro, em linha com os dados de literatura que variam de 1 a 50 mg de SDS. Quanto maior a toxicidade crônica, Quanto à toxicidade crônica, os valores de seno e de cel variam, dificultando a identificação de uma tendência clara devido à sensibilidade do ensaio. E a metodologia utilizada influencia nos dados de toxicidade aguda e crônica em 48 horas. A quantificação da densidade celular e o ensaio do MTT demonstram diferenças nos dados de C50, seno e cel. E a escolha da abordagem afeta a avaliação da sobrevivência das microalgas nos testes de toxicidade. E por considerações finais, os resultados mostram o padrão da resposta com o SDS, a toxicidade aguda e crônica diferem, a quantificação indireta da densidade celular pode ter erros devido à agitação incorreta, má utilização da cubeta. O teste de MTT é mais sensível para avaliar a toxicidade, e futuros estudos devem confirmar os resultados e explorar a resposta de outros contaminantes como o cloreto de potássio e o dicromato de potássio. Essa aqui é a referência. Agradeço a atenção de todos e agradeço em especial à CNPq pelo suporte e pela bolsa de iniciação científica.